E aí, bora fazer teatro? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o programa Personagem de Essência. E bora para mais uma aula sobre construção de personagem. Meu nome é Ju Galdino. Meu nome é Ayrton Miguel. E o tema da aula de hoje é: essa é pra quem fica tenso na hora de entrar em cena com o seu personagem. Boa, eu quase esqueci o nome do programa. Mas é isso, construção de essência. E qual é o tema, Ju? Essa é pra quem fica tenso na hora de entrar em cena com o seu personagem. Então beleza, vamos lá. E aí tem duas coisas que geralmente fazem, né, o ator, a atriz ficar tenso na hora de entrar em cena. Que é o quê? Uma delas é a ansiedade e a outra delas é a insegurança. Ansiedade e insegurança fazem o ator, a atriz ficar tenso na hora de entrar em cena. Isso, e a ansiedade e a insegurança faz com que... O que faz? Faz com que você fique nervoso, nervosa, certo? E aí o que acontece? Acontece esse nervosismo, né? Só que as pessoas começam a confundir muito a questão do nervosismo, de ficar extremamente nervoso, nervosa de entrar em cena, para aquela frase assim, eu não fui feita para isso, eu não fui feito para isso. Passa esse pensamento na hora que você fica tenso, com medo de entrar em cena, né? Tipo, será que eu fui feito pra fazer isso? Porque se eu tô me sentindo tenso, não tô me sentindo à vontade, com medo de errar, talvez eu não tenha nascido pra fazer isso. Só que é só um pensamento sabotador mesmo, sabe? Você tem que deixar esse pensamento vir e passar, porque ele vai vir, entendeu? Mas ele não vai definir o seu ator, a sua atriz na hora de estar entrando em cena com aquele personagem. Não adianta, não vai definir, sacou? Então, tira isso da sua cabeça imediatamente se entra na sua cabeça, sacou? É uma crença. É uma crença limitante, que toda vez que você vai entrar em cena com o seu personagem, você pensa assim, eu tô muito nervosa, tô muito nervoso, eu acho que isso não serve pra mim, sacou? Você já pensou isso quando tava entrando em cena? Bota aí nos comentários. Isso faz, olha que louco, isso faz automaticamente com que você perca o seu personagem, sacou? O seu personagem, ele vai embora, ele some de você quando você pensa isso. Eu não fui feito pra isso. Porque é você pensando ali. Não é você se colocando no lugar do personagem, não é você entrando como personagem. Não, o nervosismo naquele momento tomou conta de você. A ansiedade ou a insegurança, sacou? E aí, o que acontece? A Karina falou assim, eu nunca fico nervosa com o personagem em cena, não sei porquê. Será que é normal? Claro que é normal. Você aprendeu com a essência do palco, pô. É porque tem toda uma preparação. A gente vai chegar nesse ponto também, né? Ao decorrer dessa aula, como faz pra transformar essa tensão em algo bom pra cena, né? Exatamente. Como não achar que essa tensão pode te atrapalhar. A Karina é nossa aluna, né? E ela aprende isso lá com a gente no nosso curso. Exatamente. E o que seria essa ansiedade que faz você ficar tenso na hora de você entrar em cena? É justamente esse excesso de futuro, sabe? O medo que vai, um receio do que pode vir a acontecer quando você entrar em cena com o seu personagem. Por exemplo, e se eu esquecer o texto? Então, ao invés de você estar ali naquele presente de entrar em cena, né, romper a linha da coxia e entrar em cena para interpretar, você começa a dar valor a esses pensamentos de possíveis problemas futuros. E aí você fica, se eu esquecer, se meu colega não entrar, e se eu cair, e se não sei o quê. Porque você começa a se preocupar com coisas que provavelmente não vão acontecer. Exato. Sacou? E aí isso faz, o que faz? Isso faz com que você não fique presente no momento, aqui e agora. Que é crucial, que é extremamente importante para você interpretar um personagem. Sacou? Para você interpretar um personagem, vivenciar aquele personagem, passar a verdade em cena com aquele personagem, você precisa estar no momento aqui e agora. Você tem que estar presente, tem que estar aqui, tem que estar ligado, sacou? Você não pode estar com excesso de futuro e nem com excesso de passado, né, Ju? Exatamente. Sacou? Porque, por exemplo, o excesso de futuro seria exatamente isso que a Ju falou. Ai, meu Deus, o que vai acontecer em cena? O que meu colega vai falar? Será que ele vai entrar em cena? Será que vai dar tudo certo? E o excesso de passado é quando você já entrou em alguma cena anterior, sacou? Aconteceu alguma coisa lá e você ainda tá remoendo aquilo. Meu Deus, não deu certo aquilo. Ou então eu esqueci aquela palavrinha daquele texto. Eu esqueci de andar como o meu personagem. Eu esqueci de entrar em cena na hora certa. Ou então eu não saí de cena. E aí eu fico remoendo aquele passado na minha cabeça, sacou? Eu, como pessoa, e saio completamente do personagem. Então vamos supor que aconteceu isso na primeira cena. Você tem mais 1 hora de peça pela frente. E aí você fica remoendo alguma coisa que deu errado
jogado, podemos dizer assim, lá no início da peça. Você perde toda a sua presença cênica, né, com o seu personagem durante o decorrer da peça por uma coisa que já aconteceu. Já foi. Provavelmente o público não notou e só você tá ali naquele remoendo e remoendo e remoendo. Não, isso é interessante, porque a Jo falou assim, provavelmente o público não notou. 98, 99% das vezes o público não repara. E sabe por que ele não repara? Porque ele não ensaiou a peça. Ele tá lá assistindo. E provavelmente pela primeira vez. Entende? Então, ele não vai ficar focado nos erros que você vai cometer. Quem tá focado nos erros que você vai cometer é você mesmo, sacou? Meu Deus, será que eu vou passar a verdade com aquele personagem? Será que eu vou fazer o que eu ensaiei com o meu elenco, com a minha diretora, com o meu diretor? É você com você, sacou? É você se sabotando. O público não, o público tá lá pra ver você vivenciando aquele personagem, sacou? Isso é muito importante ter essa consciência, sabe? Isso vai fazer com que você fique menos ansioso com coisas que possam vir a acontecer e menos, né, remoedor de coisas que já aconteceram com você. Por exemplo, se você ainda não entrou em cena, numa cena anterior, você ainda assim pode ficar remoendo o passado com a apresentação anterior que você fez. Sim. Com a peça anterior que você fez. Então, do tipo assim, na peça X, que eu apresentei há um tempo atrás, aconteceu isso comigo em cena, eu não quero que aconteça de novo, você já está remoendo ali, sacou? E nessa peça Y, o que eu estou fazendo aqui agora, eu quero que seja diferente, sacou? Você já está remoendo. Mesmo que você ainda não tenha entrado em cena com o seu personagem naquela peça, você ainda está preso e presa ao passado, sacou? Você não está no momento presente, entende? E esse preso ao passado também pode acontecer por tabela. Por exemplo, você viu que na cena anterior aconteceu colega de cena, né? A sua colega de cena, aconteceu alguma coisa com eles ali. Você acha que isso pode vir a acontecer com você também? Pois é. E aí, o que acontece? Você fica remoendo um erro que não foi seu ou que não vai acontecer novamente. E aí, com tanto medo disso acontecer, você começa a exalar isso, sabe? E aí você já entra todo tenso em cena. Então você já entra com essa carga que eu tô passando aqui pra vocês agora. Vai dar merda em algum momento. Mas não vai, sabe? Não vai porque vocês se prepararam pra esse dia, né? Pra esse grande dia que é fazer o espetáculo. Pra esse momento, exato, né? Então, por exemplo, esse foi um exemplo que a gente deu de ansiedade. E o que seria um exemplo de... Qual a outra palavra que a gente deu? Insegurança. O que seria um exemplo aqui de insegurança antes de entrar em cena, interpretando o seu personagem e sustentando o seu personagem? Um medo de julgamento, por exemplo. Um medo de julgamento. Medo de ser julgado. Então você tá ali, você se preparou 3 meses, ensaiou bastante com seu elenco, tirou todas as suas dúvidas, construiu o seu personagem. E aí chega no dia do espetáculo, você fica com medo, com receio de ser julgado. Esse medo, esse receio de ser julgado te gera insegurança. E essa insegurança vai te levar a um estado de tensão muito ruim. Porque tem um estado de tensão que realmente é muito bom pra cena, que a gente vai falar mais pra frente dele. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Mas essa tensão de que a gente tá falando não é legal. Entrar tenso em cena, com medo de que alguma coisa vai acontecer. Claro que esses medos, eles também são um resultado também do nosso cotidiano, né? A gente é o tempo todo estimulado a sentir medo das coisas. É jornal o tempo todo, é medo de ser assaltado, as pessoas nos colocando medo, e às vezes a gente tende a levar isso pra cena também. Medo de um refletor cair, medo de cair, medo de esquecer, medo de ninguém vir, medo de o flash atrapalhar você na hora de estar fazendo a sua cena. Medo de rirem de mim. Medo de rirem de você. Não. Medo do que as pessoas vão pensar de você. Sendo que o teatro é um lugar onde pessoas vão assistir você ali fazendo aquele personagem naquele espetáculo justamente para pensar. Então elas vão pensar. Elas vão estar ali julgando o que você está fazendo, mas não no sentido ruim da palavra, mas julgando para ela formular suas próprias reflexões sobre aquilo que você está apresentando para ela. Então, perder esse medo de, estou sendo julgado, você tá, porque você está em evidência ali, né, protegido pelo seu personagem. Porque não sou eu que estou ali em cena contracenando com o Miguel, é o meu personagem. Vamos supor que eu sou a Julieta e o Miguel o Romeu. Só de você entender que você não estar ali, não é a Ju estando em cena, sim a minha personagem, você já pode eliminar esse medo desse julgamento automaticamente. Porque você está protegido pelo figurino, pelo cenário,
por marcações cênicas, que provavelmente são marcações que não são feitas no dia a dia. Então você está todo protegido. Então esse medo de ser julgado, ele cai por terra. Você está protegido por uma série de elementos cênicos. É para isso que, inclusive, esses elementos existem. Para proteger o autor, sabe? Então, assim, conforme os anos foram passando, muitas coisas surgiram para somar. Exatamente. Né? Para somar nessa construção desse personagem. Isso é interessante o que a Ju falou, porque, assim, é exatamente isso. O público, ele vai lá te assistir, você interpretando aquele personagem, passando verdade, justamente para pensar, para julgar, sacou? Ver ali você passando verdade em cena com aquele personagem, sustentando aquele personagem, o público vai sair dali pensando alguma coisa, formulando alguma coisa, tendo conceitos, tendo preconceitos sobre aquele tipo de personalidade que você está interpretando. Mas aí, ó, qual que é o lance? O público, ele só vai começar a pensar de você em cena, interpretando aquele personagem, se você fizer aquele personagem com verdade. Se você interpretar aquele personagem com verdade. Sacou? Se você não interpreta aquele personagem com verdade, o que é interpretar com verdade? É você acreditar realmente no que você está interpretando. Se você não acredita no que você está fazendo ali em cena com o seu personagem, o público também não vai acreditar. E olha o que vai acontecer. O público, ele não vai pensar sobre você. Sacou? Ele não, muito menos ele vai te julgar, que no caso ele estaria julgando um personagem. Sacou? Então, você entrar em cena pro público te julgar, entre aspas, assim, no caso, julgar um personagem, é bom. Sacou? Então, eu entro em cena sabendo que quanto mais o público pensar no que eu tô fazendo em cena, melhor. Porque isso significa que eu tô passando a verdade do meu personagem. Significa que eu tô sustentando o meu personagem. E pra chegar nessa verdade em cena, não é assim, tá bom, vou passar a verdade em cena, estou aqui acreditando, agora tá construído. Não é assim, né? Não é fácil. Essa frase que o Miguel falou de você passar a verdade em cena, ela carrega muitas ferramentas e muitas técnicas para que você se sinta realmente passando a verdade em cena. Não você em cena, mas aquela personagem que você está fazendo. É onde acontece a própria construção da personagem, que é o que a gente vem falando muito aqui nessas aulas, nos conteúdos que a gente que estamos trazendo para vocês. Você construir essa personagem. Quando você construir justamente para passar essa verdade em cena. A verdade do que aquele texto quer passar. Daquela concepção que a direção propôs para aquele elenco passar, né, para o público. Então é muito importante vocês entenderem isso. Que a verdade em cena, ela requer toda uma preparação, toda uma construção. E parte dessa construção é justamente desmistificar esses conceitos como tensão em cena, achar que são crenças, né? Achar que não nasceu para fazer aquilo, sabe? Ninguém nasce para fazer nada, né? A gente constrói, a gente tem livre-arbítrio para construir. A gente constrói, isso o que a gente quiser. Então, eu não nasci para fazer nada, eu nasci para fazer aquilo que eu quero fazer. Ó, e outra, que a gente tava falando aqui, que o que faz você ficar tenso em cena, tenso e tensa na hora de entrar em cena, é o nervosismo, que é gerado ou pela ansiedade ou pela insegurança, certo? E aí, o que acontece? Não adianta você ficar querendo lutar contra o nervosismo. Quanto mais você luta contra o seu nervosismo, pior. Sacou? Mais nervosa você fica, mais nervoso você fica, e aí você pensa até que pode travar. Sacou? E aí entra aquela questão que a gente ia falar aqui, que é o seguinte: não luta contra o nervosismo. Por quê? Porque a tensão, ela numa dose, vamos dizer assim, ó, benéfica, numa dose menor, ela é boa. Por quê? Porque ela gera atenção. Sacou? Então escreve aí nos comentários: atenção gera atenção. Atenção, T-E-N-S-A-T-I-O, gera atenção. Atenção gera atenção. Porque o que acontece? Quando você vai entrar em cena com o seu personagem, você tem que estar ligada, você tem que estar ligado em uma série de coisas, sacou? Você como pessoa mesmo. Então eu não posso esquecer aquele meu objeto de cena, porque eu tenho que entrar. Eu não posso, escrever aí, atenção gera atenção. Exatamente essa palavra aqui. Essa frase aqui, beleza? Atenção gera atenção. Porque quando
eu vou entrar em cena, eu tenho que ficar ligado em um monte de coisas, sacou? Quem vai contracenar comigo, se o meu colega de cena ou minha colega de cena vai entrar em cena comigo, se eu vou entrar na hora certa, se eu tô com os objetos para entrar em cena, se eu tenho objetos, sacou? Então esse tipo de tensão, ele é bom, porque faz você ficar ligada, faz você ficar ligado em tudo que você tem que fazer em cena, sacou? E aí você fica atenta, você fica atento. E aí o que acontece? Se você fica querendo lutar contra o seu nervosismo, o que você quer ficar? Você quer ficar tranquilo, tranquila, relaxada. E aí é que mora o problema. Se você ficar relaxada, relaxado, se você relaxar, o seu personagem vai embora. Sacou? Você não sustenta o seu personagem, você não passa a verdade com o seu personagem. Porque você fica querendo lutar contra o seu nervosismo, e aí você entra num modo meio que de transe, né, Ju? Uhum. Você entra num modo de transe ali, vou relaxar. Vou ficar tranquilo, vou ficar tranquila. E aí você esquece de um monte de coisa que você tinha que fazer. Um monte de coisa que você ensaiou, sacou? Você esquece de entrar em cena. Você esquece de falar, de dar o texto certo, de dar deixa pro colega ou pra colega certa, sacou? Você esquece de entrar com o objeto cênico que você tinha que entrar. Por quê? Porque você relaxou. Então, a tensão numa dosagem menor, numa dosagem que não trave a gente, ela é benéfica, ela é boa. E aí, como saber se essa tensão que você está sentindo é boa ou ruim? Muito simples. Se essa tensão que você está sentindo, esse nervosismo, ela vem acompanhada de uma palavra chamada medo, é porque é ruim. Com certeza vai acontecer alguma coisa ruim porque você está vibrando aquilo. Então, medo de esquecer o texto, medo de esquecer o objeto, medo de não entrar, medo de não contracenar se o meu colega não entrar em cena. Isso aí já está dizendo para você que você está nervoso, você não se preparou o suficiente. Uhum. Porque uma das coisas que é fundamental, uma habilidade, para você estar em cena é confiança. Então você precisa confiar no seu colega, você precisa confiar em si mesmo. Então, como saber, né, que é a pergunta, se essa tensão que eu estou sentindo, ela está sendo boa ou ruim? Se ela vem acompanhado da palavra medo ou não. Se ela vier acompanhado medo de não acontecer X coisas, é porque essa tensão ela vai te prejudicar. Agora, se essa tensão que você está sentindo te deixa no estado de prontidão, de alerta, de postura, pronto para enfrentar ou qualquer coisa que venha a acontecer, aí você está com a atenção certa, que é a atenção que o Miguel acabou de falar, né? Não, vou pegar meu objeto. Quando eu sair dessa cena aqui, tem que dar a volta na coxinha esquerda, entrar pela direita, pronto para contracenar com fulano. Entende? Você está em estado de alerta, em estado de prontidão. Estou pronto para enfrentar seja o que vier. Mesmo que aconteça alguma coisa que não estava planejado, você vai saber lidar com aquilo, porque essa tensão que o Miguel citou, ela te deixa em estado de prontidão, tá? Então, se a tensão vem acompanhada do medo, já tenta eliminar ali com ferramentas e com técnicas para você voltar para o presente e ficar apenas atento às coisas que você precisa fazer e dar conta dentro daquele espetáculo de 1 hora, 1h30, 2 horas. Ou seja, é você pegar esse medo, esse nervosismo e canalizar, sacou? E canalizar para o lugar certo com as ferramentas certas, sacou? Mas Ju, Miguel, e se eu ficar com medo de travar? O que você vai fazer? Você vai pegar toda a sua energia de nervosismo, de medo de travar, vai pegar todas essas ferramentas que você está aprendendo e você vai entrar em cena mesmo assim, sacou? Tá com medo de travar? Entra em cena, procurando ficar no presente o máximo possível, sacou? Essa vai ser uma forma de você canalizar esse medo de travar para alguma coisa que vai ser benéfico ali para aquela cena, para você e para toda a equipe que está envolvida naquele espetáculo que você construiu, né? Esse personagem sólido. Então, tá com receio de travar em cena com o seu personagem, de não passar a verdade em cena, a sustentação? Usa essa ferramenta de você focar no presente e entra com medo mesmo assim, sacou? Por quê? Porque é aquele negócio, água mole, pedra dura, tanto bate até que for, acho que é assim, é assim, né? Então, o que isso significa? Com o tempo, isso vai se tornando uma coisa natural, sacou? Por quê? Porque você vai canalizar esse nervosismo, vai entrar em cena mesmo assim, e esse medo, aos pouquinhos, ele vai indo embora. Porque o medo ele só vai embora se você enfrentar ele. E o teatro é uma profissão que você tem que estar ali fazendo e refazendo o tempo todo.
é repetição o tempo todo. Você fica em temporada vários dias, né? Mesmo que seja também só uma apresentação. Nunca é da mesma forma como você se apresenta, entende? Então, quanto mais você se apresenta, quanto mais peças você faz, mais tempo em cartaz você fica, melhor para você ir entendendo essas coisas que a gente está falando aqui na prática. Porque você precisa praticar, sabe? Então, são conceitos que a gente está trazendo aqui para você, que você toma nota, mas que quando você for para a cena, seja nas improvisações das suas aulas, ou seja, propriamente no seu espetáculo, que você vai colocar em prática. Precisa estar em prática. Precisa, porque é exatamente isso que a Ju falou. A repetição vai fazendo com que isso fique orgânico dentro de você. Essa coisa de passar a verdade em cena, de dar o meu melhor em cena, de mostrar aquela construção de personagem que eu construí, sacou? Que eu arduamente construí aquele personagem nos ensaios, em casa, aquele estudo que eu fiz. E isso vai ficando orgânico dentro de você. Mesmo com o nervosismo, sacou? Fazer, por exemplo, uma analogia aqui. É como dirigir carro. Quem nunca dirigiu carro, ou quem está tirando a carteira, quem tirou a carteira? Quem tirou a carteira vai pegar o carro pela primeira vez depois que tirou a carteira, vai ficar mecânico, sacou? Você vai olhar para a embreagem quando estiver pisando nela, vai olhar para a marcha quando você estiver passando a primeira, vai olhar para o retrovisor toda hora, sacou? Vai olhar para o retrovisor toda hora, ou seja, porque aquilo ainda está mecânico. Por quê? Porque você ainda está com medo, mas você está fazendo mesmo assim, com as ferramentas que você aprendeu lá na autoescola, sacou? E aí, conforme você vai repetindo, e aí você vai e freia, coloca em ponto morto toda vez que você está, como se chama, parando num sinal. Isso, com o tempo, vai ficando orgânico em você, até chegar o momento que você sai do ponto A com o seu carro até o ponto B e não sabe nem como. Sacou? Como isso aconteceu. Exatamente isso que acontece com o seu personagem, quando você está interpretando o seu personagem. Você entra em cena e sai de cena, e nesse intervalo entre o ponto A e o ponto B, entrando em cena e saindo de cena, você passou uma extrema verdade aqui em cena, você deu o máximo da sua construção de personagem aqui, e você nem sabe como. No sentido de que tá extremamente natural aquilo para você. Por quê? Por causa da repetição. Sacou? Quanto mais você repete, aquilo que a Jo acabou de falar, quanto mais apresentação você faz, quanto mais em cena você está, quanto mais aula de teatro exatamente você faz, mais aquilo fica orgânico em você. Você vai pegar o carro da sua construção de personagem, vai sair do ponto A até o ponto B organicamente, porque você já vai estar dominando aquelas ferramentas que você aprendeu. Sacou? Então, enfrenta, entra em cena com as ferramentas que você tem para canalizar esse nervosismo e essa questão do nervosismo ficar cada vez mais orgânica. E ó, essa questão do nervosismo, ela é super natural. Por exemplo, eu e Ju, toda vez que a gente entra em cena, até hoje a gente sente nervoso, sacou? Aquele friozinho na barriga. É super natural. Você pega a atriz, o ator mais experiente do mundo, do planeta Terra, ele ainda sente um friozinho na barriga. Uns um pouquinho menos, outros um pouquinho mais. O fato é que sente. A diferença é sobre o grau de nervosismo que a gente vem falando na aula toda. Sabe? O nervosismo que realmente vem acompanhado do medo de dar errado, que isso não é para ser usado em hipótese alguma, com o nervosismo de estar pronto para agir, sabe? Então esse nervosismo eu costumo chamar, para mim, enquanto atriz, quando eu tô fazendo, em estado de empolgação. Eu estou empolgada para fazer aquilo da melhor forma que eu possa fazer. Dá aquele frisson, né? Então eu fico com frisson, tipo, meu Deus, estou louca para fazer. Para entrar em cena. Para fazer aquilo que foi combinado durante aqueles X períodos de ensaio. Então é sempre pensar nisso. Se vem acompanhado de medo, de alguma coisa que você acha que vai travar, tá na hora de rever esses conceitos. Tá na hora de rever essa preparação que você faz antes de estar em cena. Essa construção desse personagem, sabe? Porque estar em cena, quando você constrói, quando você está preparado, é uma experiência maravilhosa. Ela não é uma experiência desagradável. Ela só passa a ser desagradável quando você não está preparado. Quando você não está construído, imbuído daquela personagem. Aí realmente dá medo. E aí você, poxa... Então uma das formas, por exemplo, de você... Que eu tenho certeza que você vai sentir nervoso. Ao entrar em cena... é quando você não se prepara.
Então a forma errada para não se sentir nervoso é não se preparar. E onde acontece essa preparação? Nos ensaios. Então essa negligência ao ensaio, que às vezes, né, nós somos professores e diretores de teatro, a gente vê que muitos atores e atrizes, a gente tem até colegas também, sente uma preguiça, uma repulsa dos ensaios, né? Querem apenas o resultado, que é estar no dia da apresentação. Começou a ensaiar, começou a faltar. Começou a faltar, é muito... É impressionante. É muito curioso, hein? Dá uma dissertação de mestrado isso. É mesmo. Nossa, é muito curioso. Começou, leu a peça, vamos ensaiar, aí começa aquelas faltas. Isso aí vai reverberar lá naquele nervosismo do errado, do medo. Vai reverberar lá na frente. Isso é um auto-boicote. É, uma sabotagem total. Então, assim, uma forma errada que você faz no seu dia a dia e que com certeza vai te gerar nervosismo ao entrar em cena no dia da apresentação é essa repulsa para o ensaio, essa negligência, esse fato de não achar que é importante ensaiar, tipo, basta ir nos 3 ensaios que já tá tudo bem. Isso tudo vai reverberar na forma como você interpreta. Por quê, gente? Porque é um ensaio que te dá segurança para você entrar em cena com aquele personagem imbuído de toda a história dele, imbuído de toda a verdade dele, imbuído de todas as emoções cênicas daquele personagem. Só no ensaio, só com a repetição. Teatro é a arte da repetição. Teatro é uma prática diária. Atuação é uma prática diária. E ainda vou mais além ainda. Porque é no ensaio que você tá com quem? Com o seu instrutor. Que é com o seu diretor. Fazendo analogia com a analogia que o Miguel fez do carro. Quando você aprende, você vai tirar sua carteira, você tem um instrutor do seu lado. Exato. E aí você fica ensaiando vários dias ali como é que dirige um carro, para no dia da sua prova, da habilitação, você realmente fazer aquilo sozinho, sem o diretor dar um pio, ele mesmo que vai te avaliar, sabe? Então se você pega essa analogia do carro, de tirar a carteira e traz pra cena, é a mesma coisa. Então como é que você quer tirar a sua carteira de habilitação sem ir nas aulas da autoescola? Como é que você quer se sair bem, se sentir seguro com o seu personagem, na construção do seu personagem no dia do seu espetáculo, se você não vai no ensaio e lidar ali com aquelas questões que a direção está te propondo, está te dando, está trazendo para você se sentir seguro? Porque o ensaio tem que ser um lugar seguro, um ambiente gostoso, um ambiente prazeroso de estar ali. É assim que a gente propõe, inclusive, pensa os ensaios para a nossa... Eu tenho que ter empolgação, como a Ju falou anteriormente, eu tenho que ter empolgação, euforia para ir para um ensaio, para ensaiar aquele meu personagem, sacou? Que eu comecei semana passada, retrasado. Inclusive, se você começar a ensaiar e não tá com essa empolgação, se você tem uma boa relação com o seu diretor e com a sua diretora, tá aí uma ótima oportunidade de você chamar no cantinho para conversar. Falar assim, olha, eu queria me sentir mais dentro da peça, mais empolgado, para construir meu personagem, eu vejo que eu não tô. Tem alguma coisa que eu possa fazer? O que eu faço? O que eu faço? Se você tem pessoas ali, né, seguras com vocês, dirigindo esse processo, com certeza os diretores, a diretora, o diretor vai te dar alguma proposta, sabe? Exatamente. Então, assim, vale a pena abrir diálogo e falar assim, poxa, eu sei que é importante, porque muitas vezes também, depende muito, né, de quem tá comandando aquele processo. O ator quer estar ali de corpo e alma, mas também o processo não colabora, né? Então tem que pensar, tem que abrir diálogo, tem que conversar, sabe? Que aí quando a gente abre diálogo, a gente também se imbui de coisas que a gente não estaria, né, preenchido se a gente não falasse. Tem que estar em movimento, O tempo todo. Porque a sua construção de personagem vai depender disso, sacou? De você estar em busca o tempo inteiro, beleza? E outra, hein? Voltou naquela questão da analogia do carro, da habilitação. Cada personagem é uma habilitação. Exatamente, se você for parar para analisar, cada personagem que você está construindo, que você está colocando em prática as ferramentas ali para aquele personagem, é uma habilitação que você está tirando nova, sacou? A de carro não, você tira uma, você pode dirigir aquele carro daquela categoria X a vida inteira, sacou? A não ser que você mude para categoria e tudo mais. Para personagem não, você construiu aquele personagem com aquelas ferramentas, quando você vai construir outra personagem, você tem que construir do zero, sacou? Porque é outra história, são outras emoções, é outra verdade cênica, sacou? É outra personagem, é outra personalidade. E você precisa entender isso, senão você vai cair no erro lá que a gente falou no início dessa aula, de trazer experiências passadas para um novo espetáculo e achar que aquele espetáculo vai ter aquela mesma experiência que você já teve.
E às vezes a experiência do espetáculo passado foi negativa pra você. E aí se você já vem pra esse espetáculo, pra construir essa personagem nova, trazendo essas experiências passadas e tomando elas como verdade, provavelmente também ali vai desandar o processo. Exatamente. Então tem sempre que se esvaziar. Eu me esvazio de tudo do processo anterior para entrar no novo processo. Trazendo coisas, olhando as coisas que deram supostamente errado no outro para acertar agora, sabe? Vendo o que foi bom no outro para melhorar mais ainda nesse. Isso vai fazer, e voltando aqui pro tema dessa aula, para quem não pegou o início da aula, isso vai fazer com que você entre cada vez mais seguro e segura em cena com o seu personagem, sacou? Sustentando o seu personagem, do início ao fim daquele espetáculo, sacou? Como se fosse realmente uma vida ali que você está interpretando, porque de fato é, beleza? E aí, qual seria um jeito certo para você não ficar tenso, colocar em prática, exatamente, não ficar nervoso, ansioso, tenso, inseguro na hora de entrar em cena para interpretar o seu personagem? Além de ensaiar, ir para os ensaios, que é extremamente importante, que foi o que a Ju falou, sacou? Ensaiar também em casa, sacou? Então, além dos ensaios com o elenco, com a sua diretora, com o seu diretor, ser extremamente importante, é mega importante que você pegue tudo que você estudou, tudo que você construiu de personagem ali nos ensaios, naquela sala de ensaio, e estude em casa também, sacou? Porque de nada adianta você construir aquele personagem ali nos ensaios e chegar em casa e não fazer nada. É como se você estivesse enchendo um balão de ar, sabe? Aquela bexiga, como se você estivesse enchendo uma bexiga de ar ali no ensaio, colocando emoções do personagem, colocando verdade, colocando ferramentas. E quando você chega em casa, você simplesmente esvazia aquele balão, sacou? Então aquele balão daquele personagem, ele tem que estar cheio o tempo inteiro. E o jeito certo de você fazer isso é você pegar tudo que você construiu e aprendeu nas aulas, nos ensaios de teatro que você faz, e fazer em casa, e praticar em casa. Porque a atuação é uma prática diária. Bota aí nos comentários, a atuação é uma prática diária. A atuação é uma prática diária. Bota aí nos comentários. Sacou? Então, além dos ensaios, tem que ensaiar em casa também. Não adianta. Tem que ensaiar. Porque o que você ganhou lá nos ensaios, o que você aprendeu lá nos ensaios, no teu curso de teatro, com a sua diretora, com o seu diretor, se você não praticar em casa, você vai perder. Vai perder. E aí você vai pensar assim, nossa, no ensaio passado estava tão bom. Por isso que muitas vezes há uma sensação de você perder o que você já ganhou, sacou? Nossa, no ensaio passado eu achei que foi melhor. Quem já sentiu essa sensação? Bota aí nos comentários. Eu achei que no ensaio anterior eu fui melhor, então na apresentação anterior eu fui melhor, e eu acho que nesse ensaio eu acho que eu não fui tão bem. Por quê? Muito provavelmente você não está fazendo o dever de casa, sacou? Que é o que você pegar todo o estudo da personagem e estudar em casa também. Beleza? Ou seja, pra passar a verdade para aquele personagem. Um pequeno passo que a gente pode dar para você aplicar a partir de agora é justamente isso. Você dedicar um tempo todos os dias para você se dedicar àquela personagem. Seja para trabalhar a voz da personagem, as próprias falas, o próprio corpo, as próprias marcações que a direção passou, entende? De você dedicar um tempo para você imaginar essa personagem, como ela age, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Então, esse é um pequeno passo que você pode aplicar sempre. Eu não sei o que fazer, meu diretor não passa trabalho de casa, então você faça esse trabalho de casa, esse pequeno passo que a gente está te dando aqui agora. Pega o texto, tudo que você trabalhou no ensaio anterior, e você passe a executar pequenos passos por dia. Então você separa ali 7 dias por semana, na segunda eu vou fazer isso, na terça eu vou fazer aquilo, quarta Y, X, até o alfabeto inteiro acabar, sabe? Isso vai te dar mais substância e também essa sensação de que, no anterior foi melhor. Porque já aconteceu isso também, a gente tá ensaiando, né, com o elenco, e a gente faz o ator, né, que tá ali, chegar na emoção X, que é predominante para aquele personagem naquele momento. Chegamos aí, nossa, é um acontecimento no ensaio, o elenco todo fica emocionadíssimo no ensaio, porque a gente fez aquele ator chegar naquela emoção. Aí o que acontece? Passa 7 dias, chega o próximo ensaio,
esvaziou. O balão que o Miguel usou como analogia, esvaziou. E aí tem que se começar tudo do zero. Entende? Mas se ele tivesse feito esse trabalho de casa todos os dias, se dedicado todos os dias para imaginar e sentir aquela emoção que foi trabalhada naquele ensaio anterior, a gente iria avançar com aquela emoção, sabe? E aí a gente fica com essa sensação de que ganha e perde. Ganha no ensaio e perde no outro. Ganha no ensaio e perde no outro. Fica uma sensação assim, né? O tempo todo. Ao invés de ser uma curva, né? Que vai. Até o dia da apresentação. Exatamente. Isso que a gente está falando é um erro comum que acontece, que faz com que você fique preso, fique inseguro, insegura, ansiosa, ansioso na hora de entrar em cena e passar a verdade pro seu personagem. Ó, o Yuri comentou assim, ó, comigo foi ao contrário. Nas outras aulas me achei preso e nessa última me senti bem. Por quê? Esse é o ideal. Sacou? Que é o que a gente veio falando. Que é o que a gente tá falando. Você, provavelmente... Esse é o caminho ideal. Você ouviu o que a gente falou, porque essa linha que eu acabei de citar aqui, Yuri. Você ouviu o que a gente falou e aplicou na próxima aula. Então, ao invés de você perder, você vai ganhando. Exatamente. Sabe? A construção desse seu ator, ele vai subindo numa escadinha mesmo. Mas numa escada muito longa que você tem que subir. Infinita. Com o seu personagem. É essa escada que você vai subir. Claro que tem momentos que você tem que descer. Você desce, porque você não entendeu alguma coisa, mas no próximo você sobe. O lance é subir um, descer um. Aí fica bem mais trabalhoso, sabe? Tem alguma coisa errada que precisa ser identificado, né? A gente, geralmente, no nosso método, Essência do Palco, a gente faz justamente com esse objetivo, para que cada aula, cada ensaio, vocês subam um degrau. Exatamente. E vocês percebam isso. Como sacou? você está percebendo agora. Exatamente. Tanto como ator, tanto como ator, como personagem. Quando você começar a construir uma personagem. Sacou? Então o ideal é realmente você ir nesse grau de evolução. Você olha pra trás e fala assim, nossa, hoje foi melhor. Por quê? Porque você tá colocando em prática tudo que está sendo ensinado ali na aula, no ensaio. Sacou? Ou seja, está com a escuta aberta, ativa. Que é outra ferramenta muito importante, né? Para se chegar no dia da apresentação bem seguro. Beleza? Bem, essa foi a aula de hoje. Curtiram? Quem gostou, bota aí nos comentários. Teatro é uma prática diária. Bora fazer teatro. Mentira, bota aí nos comentários, bora fazer teatro. Bota aí nos comentários. Que esse é o nosso lema. Bora fazer teatro. Nessa aula a gente falou sobre as pessoas que se sentem travadas em cena. Tensas, isso, na verdade, tensas em cena. E aí a gente deu uma ferramenta para você já colocar em prática, para você começar a canalizar isso, para você começar a perder esse nervosismo extremo, para começar a se sentir mais seguro e mais segura em cena. Beleza? Bom, bora fazer teatro, boa, bora fazer teatro, é isso aí. A gente vai ficando por aqui, a gente vai deixar essa live salva, beleza? Vai ficar aqui no nosso feed, no Instagram. E aí vocês fazem o seguinte, assim que essa live for lá pro feed, você vai lá nos comentários e comenta o que mais você gostou dessa live, o que ficou na sua cabeça de aprendizado, beleza? A Letícia perguntou se a gente tem turma para criança de 9 anos. Tem, Letícia. Manda mensagem no direct pra gente que a gente vai te passar as informações, tá bom? Vamos tirar um print? Tira um print aí, bota nos stories também. Boa. Bom, então assim que a live for lá pro feed, comenta lá o que